Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? A palavra de Deus, capítulo 3 do Evangelho segundo João. Leremos a partir do verso de número 22, na ACF. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, e nos fala assim: Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados, que ainda não tinha sido lançado na terra, na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo ali batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: Homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo. Eu vou repetir essa frase: vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós oramos a Ti e pedimos ao Pai que a Tua palavra ela possa alcançar lugar nos nossos corações nesta noite, que não sejamos nós, mas o Teu Espírito Santo a agir nos nossos corações. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Bom, a tendência natural, quando nós vamos falar, vamos pregar, na primeira semana, nos primeiros dias que vem, que se inicia o ano, é falar sobre aquilo que está por vir, né? Falar sobre ciclos que terminam, ciclos que começam. Essa é a tendência natural. E hoje eu estou de férias, né? Então, debruçando um pouco na palavra, eu pensei, junto com Deus ali, em falar sobre Josué, terminando um ciclo, que era o ciclo de Moisés, começando um novo ciclo, que era o ciclo de Josué. E eu estava muito feliz com aquela mensagem, porque Deus estava direcionando a meditar no livro desta lei de dia e de noite. E eu gosto muito desse tema, eu falei assim: hoje vai ser só de glória. Adorei o tema. Mas enquanto eu estava na minha casa, Deus ele foi tratando comigo sobre algumas coisas e o texto foi alterado. Deus me levou a pensar um pouco na vida deste homem chamado João Batista. Este homem chamado João Batista que, no fim da vida, por apontar o pecado de Herodes, ele vai ser degolado. Por apontar o pecado do homem, ele vai perder a sua vida. Por mostrar para o homem o caminho que era correto, para não viver da forma que Deus não se agrada, ele vai perder a sua vida. Mas esse homem, apesar de perder a vida, ele estava vivendo o propósito de Deus. E eu vou falar isso mais uma vez, porque de onde sai talvez essa mensagem? Por que Deus toca no meu coração? Porque quando eu estou em casa eu começo a ouvir muitas mensagens, e todas as mensagens que eu ouvia eu falava assim de prosperidade, falava de triunfo, a igreja que vai triunfar, a igreja que vai vencer. Mas ele não está falando da igreja que vai vencer porque tem Jesus ao seu lado, não, mas a igreja vai vencer nessa terra, conquistando muitos bens. Então Deus ele me leva a João, que é um vencedor, da glória a Deus. Quem concorda comigo aí, querido? Que foi um homem que venceu, mas ele venceu cumprindo o propósito de Deus. Mas cumprir o propósito de Deus não é viver maravilhas dessa terra. Cumprir o propósito de Deus é viver a vontade do Pai. Cumprir o propósito de Deus é cumprir a vontade de Deus nessa terra, independente se essa vontade me agrada ou não me agrada. Cumprir a vontade de Deus ou viver o propósito de Deus é estar disposto a, se necessário, morrer em favor do Evangelho de Cristo. Paulo ele vai dizer: acabei a carreira, guardei a fé. Ele sabia que estava próximo de morrer, ele sabia que iria ser preso, ou melhor, já estava preso, mas ele guardou a fé, porque ele sabia que a fé dele não estava fundamentada nas coisas que ele via, mas a fé dele estava fundamentada naquele que o havia
havia salvado, daquele que o havia restaurado. A fé dele não estava fundamentada no que ele podia conquistar nesta terra. A fé dele estava fundamentada no seu Salvador. Então esse é João Batista. É um homem, repete comigo, vencedor. Vencedor. E eu quero te contar a história desse homem vencedor, que vai falar essa frase linda: é necessário que ele cresça e eu diminua. Por mais que eu vou deixar para falar sobre isso no final, mas isso já precisa ficar claro para você. O que é vencer nessa terra? É parar de viver a tua vontade e viver a vontade de Deus. É necessário que ele, vou tentar outra vez, é necessário que ele e eu, vontade de Deus, palavra de Deus, cresça ele e diminua nós. Mas esse homem, eu acho assim, eu tenho que ter cuidado, porque meu pastor pregou isso no dia dele. Esse homem, ele tem uma história. Por exemplo, se tu for contar a minha história, certamente você deve começar sobre a minha filiação. Quem são meus pais? Quem são meus pais? Tu vai falar assim: o Fernando é filho do Francisco, filho da Dona Eliane, nasceu em São João de Meriti, foi criado lá, nossa, né? Foi criado lá, tal. Então todas as vezes que nós vamos contar a história de alguém, a gente normalmente remete aos pais primeiro. Então vamos voltar para essa história de João, que começa na vida de duas pessoas. Quem são elas? Zacarias, repete comigo, quem é a primeira? Zacarias. E a segunda, Isabel? Vou tentar outra vez. Zacarias e Isabel. São duas pessoas que são casadas, mas essas pessoas já estão passadas em idade, digamos assim, já são mais velhas. E além de serem mais velhas, a palavra vai nos dizer que Isabel, ela era estéril. E um dia, Zacarias, ele foi ao templo e ele foi fazer aquilo que era do sacerdote fazer. Isso já foi pregado, então não vou falar muito não, porque eu não tenho esse tempo todo. Mas diz a palavra que lá ele é visitado por um anjo. E nessa visita ele meio que não crê no que a palavra que foi dada para ele. E ele fica mudo, ele fica sem falar. Mas nesse processo agora, ele vai ter com a sua esposa. E a sua esposa, que era estéril, vai ser mãe de filhos. A primeira coisa que eu aprendo sobre João Batista é que ele era fruto de um milagre. João Batista era fruto de um milagre de Deus na vida de seus pais. João Batista era fruto de um milagre de Deus na vida de Isabel. João Batista era um fruto do milagre de Deus na vida de Zacarias. E eu quero dizer para você, você é fruto de milagre de Deus, querido. Deus, ele tem um plano sobre a tua vida. Talvez você possa olhar e dizer: não, a minha geração acabou, não vai dar mais. Mas Deus está olhando para você e dizendo: eu vou operar na tua vida, eu vou operar na tua casa. O que não tem a ver de você ser frutífero ou não, tem a ver com aquele que tem poder para operar. E ele tem poder para operar. Mas não, eu sou infrutífero, ele tem poder para operar. Basta crer. Mas Nando, eu falei basta crer? Basta o quê? Mas Nando, Zacarias nem creu. Porque para Deus operar na tua vida, ele não precisa daquilo que você é, ele só precisa querer fazer. Ele quer transformar a tua casa, querido. Sabe o que significa ter um filho na casa de Isabel e na casa de Zacarias? Tudo aquilo que era tristeza agora vai virar alegria. Todo apontamento que existia: Deus não é contigo não, isso era costume dos judeus. Todo apontamento caiu por terra em nome de Jesus. Nessa noite eu creio que na palavra de Deus, Deus vai visitar a tua casa e todo apontamento vai cair por terra em nome de Jesus. E só dá glória a quem crê nessa palavra. Quem crê que Deus tem poder para mudar, quem crê que Deus tem poder para fazer. Nós não vimos para um culto preocupado em quantidade de pessoas. Nós não vimos para um culto preocupado se vai ter alguém que vai pregar bem, tocar bem, cantar bem. Nós vimos para um culto com uma única preocupação: Deus tem poder e ele vai operar. Deus tem poder e ele vai fazer. Mas eu não tenho como fazer. Deus tem tudo para fazer na tua vida. Mas é necessário que ele cresça. É necessário que você diminua. Quem está entendendo da glória a Deus? João era fruto de milagre. Mas esse menino que é fruto de milagre, eu acho muito legal essa parte. Isso Deus falou comigo há pouco, então eu não decorei o texto. Eu estava ali quando Deus falou sobre isso comigo. Mas esse menino que é fruto de milagre, a Bíblia vai dizer que Isabel vai gerar. Repete comigo. Isabel vai? Mas a sua prima também. O nome da prima, alguém lembra? Maria. 6 meses após Isabel ter gerado, Maria também está fazendo a mesma coisa. O anjo vai visitar Maria. E quando Maria soube da notícia,
ela vai até a casa de Isabel. E quando chega lá e sauda a saudação de Maria e Isabel, diz a palavra que o menino João, ele saltou no ventre de sua mãe. Ei, antes de João vir para este mundo, antes de João nascer, Deus já visitava a vida de João. Antes de você nascer, Deus já cuidava da tua vida. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano sobre você. A palavra de Deus, a vida de Jeremias diz assim: oh, assim diz o Senhor, antes que eu te formasse no ventre, antes te conheci, e antes que saísse da madre de sua mãe, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor. Deus, ele te conhece desde a madre da tua mãe, querido. Nada que está acontecendo na tua vida não está sob o controle de Deus. Desde a madre da sua mãe, ele conhecia você. Mas Fernando, eu fui traído, ele te conhece, querido. Mas Fernando, eu fui deixado de lado, ele te conhece, querido. Mas Fernando, meu pai me deixou, ele te conhece. Ele sempre cuidou de você. Você sempre esteve sobre os cuidados do teu pai. Muito antes de você nascer, antes de te formar, eu já era contigo. Quem crê, dá glória a Deus. Deus está falando nessa noite. Deus está cuidando nessa noite. Mas João vai nascer, e ao nascer, diz a Bíblia, que ele vai ser criado. E ele cresce. Vou fazer uma pergunta: quem quer viver em lugares maravilhosos? Dá glória a Deus aí, querido. Nando, eu quero morar na Barra da Tijuca. Quem quer? Não? Lagoa, Leblon. Quer morar onde, mano? Aqui na Anchieta mesmo? Aleluia, glória a Deus, né? Nando, eu quero comprar na Riachuelo, né? É disso que eu gosto. Quer morar em Alxim, né, querido? Glória a Deus, o pessoal é humilde. Xerém, né? Esse lugar bom de morar. Isso aí, tá? Nova Iguaçu, São João de Chapadão. Isso é lugar bom de viver. Aleluia. Quem crê nisso, dá glória a Deus aí. Ninguém deu. Mas vamos embora. Pessoal que está em casa aí, né? Glória a Deus. Mas, quando você fala de uma pessoa vitoriosa, talvez a melhor coisa que você possa pensar é: olha, foi criado num lugar legal, tem coisas boas, tem uma boa dieta, tem uma boa alimentação, né? Criado a pão de ló, digamos assim. Mas a palavra de Deus vai dizer que este homem que foi chamado por Deus, este homem que tinha promessa de Deus, repete que tinha o quê? Promessa de Deus. Antes da promessa se cumprir, a Bíblia vai dizer que ele vai crescer no deserto. Vou falar de novo. Ele era um homem chamado de Deus. Ele é um homem que tinha o desejo de Deus sobre a sua vida. Ele é um homem que tinha a promessa do Pai. Mas ele vai ser criado no deserto, comendo mel silvestre, comendo gafanhoto, se vestindo de pele de carneiro. Sabe, pelo de carneiro. Sabe o que significa? Um homem simples, humilde. Mas a Bíblia vai dizer, pode abrir para mim? Lucas capítulo 1, verso, se eu não me engano, 80. Ei, ele crescia. Aonde? No deserto. E o menino crescia e se fortalecia, no meu texto, em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Deus tem promessa para a tua vida. Quem crê diz amém aí, querido. Deus tem promessa sobre a nossa casa. Dá um glória a Deus bem forte aí, querido. Mas Deus está dizendo, mesmo com promessa, Deus permite que nós venhamos a viver no deserto. Por quê? Porque é no deserto que Deus vai te ensinar a depender da presença dEle. É no deserto que Deus vai te ensinar a ser sustentado por Ele. No deserto não vai faltar pão. No deserto não vai faltar água. No deserto não vai faltar a presença de Deus na tua vida. No deserto, Deus está moldando o teu caráter nele. Não se preocupe apenas em viver a promessa de Deus. Se preocupe em passar no deserto adorando e bendizendo o nome dele. Ele crescia e se fortalecia no deserto. E qual é o deserto que você está passando? É a enfermidade. Deus está dizendo, eu sou contigo no deserto. A porta está fechada. Deus está dizendo, eu sou contigo no deserto. Ah, Nando, o meu casamento está destruído. Deus está dizendo, eu sou contigo no deserto. E eu tenho poder para restaurar. Eu tenho poder para fazer. Eu tenho poder para transformar aquele que estava morto em vida. E quem querer nessa palavra já pode adorar ao nome do Senhor. João está crescendo e se fortalecendo no deserto. Quem está entendendo, dá a glória a Deus. Mas chegou o tempo, e o seu tempo vai chegar, querido. Tem ministério, teu tempo vai chegar, querido. Ah, meu casamento precisa ser restabelecido. O tempo vai chegar, querido.
E eu posso afirmar que o tempo vai chegar, porque um dia o meu tempo chegou. Um dia também meu casamento estava destruído, mas Deus falou assim, chegou o tempo de restaurar a casa. E Ele restaurou. Por quê? Porque eu tenho um jeito de ser, que a Dani tem um jeito de ser? Não, é porque Ele tem poder. Não tem a ver comigo, não tem a ver com ela, tem a ver com o poder de Deus. Ele tem poder para fazer. Mas não, e a minha enfermidade? Ele tem poder para curar. Se Ele quiser, Ele cura. Quem está crendo nessa palavra da glória a Deus? Mas não, é câncer. Ele tem o nome que é sobre todo, é todo o nome. É câncer, Ele tem o nome que é sobre o câncer. É depressão, Ele tem nome sobre depressão. É sobre ansiedade, Ele tem nome para vencer toda ansiedade. Você serve ao Deus que é sobre todo o nome. Jesus é o nome. Receba Jesus nessa noite, querido. Receba Jesus na tua casa. Receba Jesus na tua família. Receba Jesus no seu casamento. Receba Jesus na sua saúde. Receba Jesus, que tem o nome que é sobre todo o nome. Está entendendo? Da glória a Deus. E ele está crescendo e se fortalecer. Só que agora é com a igreja, tá, amados? João, ele precisa tratar. João, ele foi chamado com um propósito. Repete comigo. João tem um propósito. E quem define esse propósito não é João. Amém? Quem é que define o propósito de João? A palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Qual era o propósito de João? Preparar o caminho. João tinha um propósito de Deus: preparar o caminho. Eis que sou a voz que clama do deserto. Endireitai, preparai o caminho do Senhor. João agora ele começa no deserto. Isso é tremendo, hein, queridos? O deserto na vida de João não acabou, não passou. Vou falar de novo. O deserto na vida de João não acabou, não passou. Mas mesmo no deserto, João está ensinando no deserto. Está sendo perseguido no deserto, ensinando. Está passando por perseguição no deserto, sendo fiel a Deus. Está passando pelo deserto, está com enfermidade, ensinando, mostrando que o caminho que deve seguir. João, no deserto, ele estava ensinando. E o mais interessante, conforme ele ensinava, qual era a palavra que ele dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o caminho porque é chegado o reino de Deus. Vou falar de novo. Qual era o ensinamento que João trazia? Não era: arrependei-vos, porque agora você vai ter que conquistar uma casa nova. Não era: arrependei-vos, porque agora Deus vai te dar carro novo. Não é: arrependei-vos, porque agora, a tua vida vai ser restabelecida. Não, a palavra de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O caminho que João apontava era para Deus, era para as coisas do céu, não era para as coisas dessa terra. Aquilo que a igreja aponta nessa última hora, não é: vamos viver um ano novo e Deus ele vai nos dar mais, não, vamos viver um ano novo e nós vamos dar mais e mais e mais da nossa vida para Ele. Não é sobre Deus nos dar, é sobre nós nos entregarmos a Ele. É isso que João está falando. Não é sobre as coisas da terra, mas é sobre as coisas do céu, querido. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A nossa pregação nessa terra não é sobre bens materiais. A nossa pregação nessa terra é sobre arrependimento, porque é isso que nos levará a ver a Deus. Quem está entendendo? Tem algo que eu acho tremendo. Quem quer ver a igreja lotada da glória a Deus aí, vai. Pode falar com sinceridade. Quem quer ver a igreja lotada da glória a Deus aí, vai. Mas João não estava preocupado com a igreja lotada. Ele estava pregando arrependimento. Fala de novo, ele pregava o que mesmo? E enquanto ele pregava arrependimento, começou a vir um montão de fariseu. As pessoas iam se chegando. E João começa a ver um montão de gente chegando para ser batizado. Ele vai virar para as pessoas e falar assim: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João não estava preocupado com a igreja cheia. João estava preocupado com homens e mulheres comprometidos com Deus. João não estava preocupado em falar para o homem para que ele ficasse ali. Não. João estava preocupado em dizer a verdade para o homem. Arrependimento. Arrependimento. Eu posso te contar um segredo? Sabe por que casamentos são restaurados? Quando o homem e a mulher se arrependem do que fizeram. Quando o homem se arrepende da forma que ele tratou a mulher. Quando a mulher se arrepende da forma que ele tratou o homem. E é mútuo, querido. É mútuo. É mútuo. Não é homem para mulher, mulher para homem, é mútuo. Quando isso acontece, há mudança, há transformação, há arrependimento. Se você quiser, eu posso falar sobre coisas boas, mas a palavra que Deus tocou no coração é para falar sobre arrependimento. Quem quer viver a melhor de Deus em 2025, dá glória a Deus. Então arrependei-vos. Tudo aquilo que não prestou em 2024, arrependei-vos. Todo caminho que não agrada a Deus em 2024, arrependei-vos. Tudo aquilo que você fez que não agradou a Deus, arrependei-vos.
E agora vamos viver uma vida nova na presença de Deus. Vamos viver algo novo na presença de Deus. Porque Deus, Ele quer te dar, dá glória a Deus aí, querido. A Bíblia vai dizer que as bênçãos nos seguirão. Mas primeiro, arrependei-vos. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Estamos já chegando ao fim da nossa mensagem. Até mesmo para parar ali. Os irmãos podem subir, glória a Deus. Cadê os irmãos para estar aí tocando? Mas existe algo que me deixa muito impactado na mensagem. Eu deixei isso tudo separadinho para ficasse bonito, né? Ficasse bem bonitinho. Trabalho. Preparar a mensagem dá trabalho, né, pastor? Dá trabalho. João está crescendo. João está se fortalecendo, mesmo no deserto. João está crescendo. João está se fortalecendo, mesmo no deserto. Só que mesmo no deserto, agora os fariseus, os saduceus vão olhar para ele e vai se preocupar com o que ele está fazendo. Quem é esse que está pregando aí? E envia pessoas para perguntar: quem é você? Aí pergunta: por acaso tu és o Cristo? Ele vai dizer: eu não sou o Cristo. Aí depois ele pergunta de novo: por acaso tu és Elias? E ele vai dizer: eu não sou Elias. Então eles vão perguntar: tu não és o Cristo e tu não és Elias? Então quem tu és? Ele vai dizer: quem tu és? Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Poderíamos entrar nesse texto e passar um tempo falando sobre o que significa endireitar o caminho do Senhor, mas como é quinta-feira e não tenho tempo para isso, eu vou resumir. Bom, o que João está dizendo é o seguinte: preparai o caminho do Senhor. Ele está dizendo assim: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu não sou aquilo que você diz que eu sou. Você está dizendo que eu sou Elias? Não. Você está dizendo que eu sou Cristo? Não. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Não vamos viver de acordo com aquilo que o homem diz que nós somos. Vamos lembrar: Moisés, segundo os homens, um assassino, mas segundo Deus, libertador de Israel. Eu sou o que Deus diz que eu sou. José, segundo os homens, sonhador, mas segundo Deus, governador do Egito. Você é aquilo que Deus diz que você é. Davi, segundo os homens, é apenas o filho de Jessé, é apenas um cuidador de ovelhas, mas segundo o coração de Deus, esse foi escolhido, esse vai ser rei de Israel. Nós não vivemos o que o homem diz que somos, nós vivemos o que a palavra diz que nós somos. Se quiser terminar: Jesus, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Para os homens, apenas um carpinteiro, mas para Deus, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Obedecei a Ele. Amados, Deus chamou você não para viver segundo preceitos humanos, mas para viver aquilo que Deus tem para você. Que nesse ano você possa viver o que Deus tem para você. Pare de olhar para aquilo que os homens falam de você. Pare de olhar para aquilo que as pessoas dizem de nós e comece a viver a vontade de Deus nessa terra. Viva a vontade de Deus. E não é sobre o que nós fazemos. O texto termina exatamente assim. Não é sobre o que nós fazemos. O texto que lemos vai dizer que Jesus estava batizando, mas no mesmo lugar que João batizava. E alguns vão até João e falam: esse não é aquele que você apontou? Não é ele? E aí, vai ficar batizando e você batizando aqui? E ele vai falar para eles: aquele que são dessa terra fala das coisas da terra, mas aquele que veio de Deus, fala das coisas do alto. A alegria do amigo do esposo não é ser honrado. A alegria do amigo do esposo é ver a noiva chegando-se a ele. A nossa alegria, amados, não é estar no altar, querido. A nossa alegria é ver você se chegando até ele. A nossa alegria não é estar cantando, ser presbítero, ser pastor, ser diácono, não. A nossa alegria é ver vidas sendo transformadas na presença dele. Porque é necessário que o Nando desapareça, é necessário que o Rogério desapareça, é necessário que o Bruno desapareça, é necessário que o Alan desapareça, é necessário que o Daniel desapareça, e ele cresça na minha vida, ele cresça na nossa vida. Mas para que isso aconteça, você precisa permitir e deixar para trás tudo aquilo que não agrada a ele. Aí eu vou rapidamente para Paulo, que diria: eis que esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
Nando, o ano de 2024 eu fiz tanta coisa, eis que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas Nando, eu pequei, eis que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas Nando, meu casamento estava destruído, mas eis que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo. Quem quer prosseguir, dá um glória bem forte. Quem quer viver o melhor de Deus nessa terra, dá um glória bem forte. Eu não estou te prometendo casa nova, eu não te estou te prometendo carro novo, eu não estou falando que você vai ter um ano cheio de saúde e a saúde nunca vai voltar. Eu estou te dizendo que a presença de Deus, ela vai contigo. Eu estou te dizendo que se você permitir, deixar Ele crescer na tua vida, Ele vai operar na tua vida, Ele vai transformar a tua casa. Mas entrega, o salmista diria: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Em que área, Nando? É nas finanças. Entrega o teu caminho ao Senhor. Coloca as suas finanças diante da palavra de Deus, querido. É o teu relacionamento em casa. Pede a Deus para te ensinar a ter paciência. Pede a Deus para te ensinar a entender o seu esposo, a entender a sua esposa, a entender seu filho, que nem sempre, amados, e está tudo bem, está tudo bem. Nem sempre é fácil lidar com o filho, não, amados. Mas assim é para os filhos também. Vós, pais, não ireis vossos filhos. Mas Deus nesta noite quer restabelecer vidas nesta noite. E eu não estou falando apenas com visitante. Deus nos deu essa palavra para que o seu ano fosse diferente. Eu não vou pedir para nenhum intercessor vir aqui à frente hoje. Ao contrário, eu vou chamar os pastores nessa noite para estar aqui em cima, por favor. E todos aqueles que quiserem viver um 2025 diferente, não apenas vivendo a sua vontade, mas aprendendo a viver a vontade de Deus. Eu quero convidar você a estar aqui na frente de joelhos. Quer aprender a viver a vontade de Deus? Quer que esse ano seja diferente? Mas não é diferente porque Deus vai te dar carro novo, vida nova, não. É aprender a ouvir a voz de Deus. Foi assim que João viveu, ouvindo a voz de Deus. Se você é um desses que nesse ano quer viver a vontade de Deus, eu quero te convidar a, junto comigo, se ajoelhar, que Deus ele tem algo a fazer. Casamento está destruído, vem aqui na frente. Precisa de bênçãos de saúde, vem aqui na frente. Precisa de porta de emprego, vem aqui na frente. Mas principalmente quer viver a vontade de Deus, vem aqui na frente. Mas perceba aqui que eu estou perguntando: quer viver a vontade de Deus? Vem aqui na frente.